Bom dia, planeta Terra. Olá, amigos, amigas, bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece ainda, me chamo Leandro e eu costumo estudar em voz alta neste canal que eu criei este livro aqui, Um Curso em Milagres, tá? Um Curso em Milagres. E essa palavra curso, ela vem da ideia aqui de um rumo, uma estrada, um caminho, tá? Um curso em milagres. A palavra milagre, ela vai trazer aqui uma ideia de mudança da mente, tá bom? Então, é um caminho em milagres, um caminho onde a nossa mente vai mudando, onde nós vamos saindo das trevas para a luz, das ilusões para a verdade, do ego para o Espírito Santo, do inconsciente para o consciente. Então, uma estrada em mudanças, tá bom? E hoje eu vou ler aqui para vocês um post que eu fiz aqui no nosso canal. O post são minhas reflexões que eu faço por escrito do livro Um Curso em Milagres e põe no meu canal. Se você tem bastante afinidade com leitura, talvez faça sentido você entrar no canal e ir lá clicar no post. Tem diversos textos que eu tenho colocado. E alguns deles eu resolvo ler aqui e refletir com vocês. E hoje não vai ser diferente. Vou ler um junto com vocês e vamos refletir. E esse diz assim, ó: não confunda fatos com verdade. Olha que é muita profundidade, não confunda fatos com verdade, tá bom? Olha só. O corpo é um fato. A doença é um fato. Pessoas agindo com falta de amor é um fato. O planeta é um fato. A necessidade de respirar é um fato. Ainda assim, tudo isso é ilusão e não é a verdade. Olha só que profundo. Ainda assim, os fatos são ilusões e não são a verdade. Vamos caminhar mais um pouco. A verdade não pode ser colocada em palavras, pois palavras limitam. Já ouviram falar que a verdade, o que é real, é indizível? E as palavras, os conceitos, elas tentam explicar o indizível, mas elas limitam, porque são conceitos. Falar do ilimitado é impossível. Portanto, as palavras limitam. Mas uma ideia que aponta para a verdade, é possível uma ideia que aponta para a verdade, uma ideia limitante por si mesma, por ser palavra, ela aponte para a verdade. Uma ideia que aponte para a verdade é o pensamento de que somos espíritos, que nós somos espíritos uno a Deus, tá? Não somos um corpo, mas nós somos espíritos uno a Deus. E que se todo o universo explodisse e não sobrasse uma única partícula material, ainda assim nada aconteceria ao nosso espírito, ao nosso ser. Aqui eu fiz referência a uma passagem que tem no livro Poder do Agora, de Eckhart Tolle, onde ele, quando ele vai citar um curso em milagres, ele vai explicar, tem 3 passagens que ele fala um pouco de um curso em milagres, e numa delas ele dá esse exemplo, que se o universo todo explodisse, quando o Tolle vai explicar sobre a frase de um curso de milagres que diz assim, ó: nada real pode ser ameaçado. Nada real pode ser ameaçado. Palavras de um curso de milagres. O Tolle, quando vai falar disso, ele dá esse exemplo. Se todo o universo explodisse e não sobrasse uma única partícula material, o nosso espírito, o nosso ser, nada aconteceria com ele. Esse é o real. Tá bom? Essa é a diferença, por exemplo, entre fatos e verdade. Né? Os fatos, eu sou um corpo, existe um planeta, eu preciso respirar. Verdade, eu não sou corpo, eu sou um espírito livre, nada real pode ser ameaçado. Tá bom? Então, ó, acreditar em fatos é acreditar em ilusões. Tá? Acreditar em fatos é acreditar em ilusões. Aí eu continuo dizendo assim, ó: ainda que seja impossível negar os meus sentidos, que dizem
que eu habito um corpo, que dizem que este corpo está doente e que dizem que alguém cometeu algo injusto comigo, ainda que seja impossível negar fatos, ainda assim eu posso afirmar que não acredito no corpo, não acredito na doença, não acredito na injustiça, não acredito no sofrimento, na culpa, no pecado, não acredito na morte. Como assim, Leandro? Como é que você vai falar que não acredita nesses fatos? Não acredito. Eu acredito no espírito imortal, eu acredito em Deus como único poder, a única realidade da qual eu, filho, faço parte. Então, essa é a profundidade das coisas aqui em Curso Milagres. Você tem que separar opiniões de fatos e de verdade. Agora já estou acrescentando aqui a opinião, né? Um fato. Alguém comete algo injusto comigo. Rouba meu carro. Isso é um fato. Opinião. Aí tem a sua opinião sobre isso. Ah, meu Deus, né? Que injustiça, né? Tiraram parte de mim. Fui ferido, tá? Essa é a sua opinião, né? Nós identificados com o ego, identificados com o corpo, temos a sensação de perda quando uma injustiça acontece. Então tem a opinião, tem o fato em si. Qual é a verdade? A verdade é que nós não somos um corpo, nós somos espíritos livres. E o espírito nada pode sofrer, nada real pode ser ameaçado. Nós não podemos sofrer perdas, tá bom? Nós somos completos e imutáveis, não podemos sofrer perdas. Então, tem uma grande diferença entre a opinião, entre o fato, entre a verdade de que somos, de quem somos, tá bom? E eu continuo falando aqui. Não se é pedido que se negue fatos. Às vezes a pessoa vem estudar um curso de milagres, agora eu tenho que negar fatos, dizer que tudo é ilusão, que... Não, você tem que saber, ok, isso é um fato. Eu preciso de oxigênio para respirar, isso é um fato. Agora, não confunda fato com verdade. Não se é pedido que negue os fatos, mas apenas que não eleve os fatos ao status de verdade. Tá bom? Se os fatos fossem verdade, os fatos nos libertariam, fazendo referência à Bíblia. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se os fatos fossem verdade e a verdade nos liberta, então os fatos nos libertariam. Mas os fatos não nos libertam, a gente sabe disso, né? Ah, fui injustiçado, né? Se os fatos fossem verdade, então os fatos nos libertariam. Só a verdade é capaz de nos libertar. Só a verdade. E a verdade não são fatos, nem conceitos, mas uma experiência de comunhão com Deus. E aqui eu já trago aqui a verdade como uma experiência, tá? A verdade como uma experiência. Você se sentir completo, se sentir espírito livre, se sentir uno a Deus e a todas as coisas, se sentir imutável, é uma experiência de comunhão com Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade que vai nos libertar. Quando nós tivermos uma experiência com Deus, teremos sim a verdade nos libertando. Então, a verdade não são nossas opiniões sobre os fatos. A verdade não são os fatos em si. As verdades nem são os conceitos escritos em um curso de milagres. Tampouco são os conceitos escritos nas escrituras sagradas. Ali não está a verdade. Ali são palavras falando do indizível, tentando te levar para uma experiência com a verdade, uma experiência com o teu ser. E falando de ser, lembra-se daquela dito tirado de Shakespeare? Ser ou não ser. E o curso Milagres nos ensina que o ser, com S maiúsculo, o ser é a nossa verdadeira identidade. Também tem um nome, nossa verdadeira identidade. Cristo. Então, ser ou não ser, né? É a tua verdadeira identidade ou a tua não identidade. E um curso vai nos ensinar que o não ser, a negação da nossa identidade, a negação do Cristo em nós, o não ser, é o falso eu, o falso ego. Tá bom? Ele nega toda a realidade ao não ser. Se o nosso ser é o Cristo em nós, o não ser é o não Cristo. Ou como dizem,
o falso Cristo, o anticristo, a negação do Cristo. O Cristo em nós é a nossa verdadeira identidade. O ego, que é um falso eu, uma falsa identidade, é o anticristo. E quem criou o ego? Ninguém criou o ego. Né? O ego não foi criado. O ego foi inventado, fantasiado por nós mesmos. O ego não é uma entidade criada por Deus. Deus, em amor, transbordou e nesse transbordamento criou o seu filho. Filho com F maiúsculo. Quem é o filho que Deus criou? O Filho Santo de Deus. É o Cristo. É toda a filiação. Esses dias me perguntaram no post, ora, só existe um único filho? Ou somos todos nós filhos de Deus? A resposta é, sim, existe um único filho, que é toda a filiação. E que em sonho, em ilusão, nos fragmentamos em cada pessoazinha aqui neste mundo. Mas em verdade somos todos um, somos todos o único Filho de Deus, o Cristo. E em sonho, quando nós sonhamos um sonho de separação, nos sonhamos separados de Deus, numa ideia de falta, de que nos faltava autossuficiência, nos faltava autonomia, né? Em sonho, fizemos o ego, o falso eu, o falso Cristo, o anticristo, tá bom? Que ele é justamente o quê? A negação de todo o ser. Então, se o ser é não abundância, o ser é amor, o ego vai ser não abundância, não amor, não Cristo, tá bom? Porque assim, quando Deus nos criou, é como se fosse criar um bolo, né? Eu gosto dessa alegoria. Então ele pegou todos os ingredientes reais de que existem e nos criou. Amor, gentileza, generosidade, tudo, né? Ali. Inocência, abundância, imutabilidade, imortalidade. Ele pegou todos os ingredientes reais. Bom, o que sobrou dos ingredientes? Nada. Então nós somos tudo. Nós temos tudo porque nós somos tudo. Olha que lindo isso. Nós, filhos de Deus, temos tudo porque nós somos tudo. Então nós somos completos e não existe falta em nós, não existe escassez. Então o que acontece? Se Deus usou todos os ingredientes e o ego quer fazer um novo ser, um novo eu, um autônomo, ele tem que usar o que sobrou. E o que sobrou de ingredientes? Nada. Então, se o ingrediente era abundância, ele vai ter que usar a não abundância. Se o ingrediente é o amor, ele vai ter que usar o não amor. Se o ingrediente é a inocência eterna, ele vai usar o quê? A não inocência, a não eternidade. Então aí que surge o quê? A não eternidade, surge o quê? A morte. A não inocência surge o quê? A culpa. A não abundância surge o quê? A escassez. Né? A não imutabilidade surge o quê? Você ser capaz de ser ferido, algo ser tirado de você. Então esse falso eu, essa nossa falsa identidade, esse autoconceito falso de que nós somos um corpo limitado, né? O não ilimitado é o que é o corpo agora. Esse falso conceito é o ego, tá bom? E nós fizemos, é interessante entender, tá? Em um curso Milagres, que ele explica pra gente, que fomos nós que criamos o ego. Ninguém criou o falso eu, o anticristo, tá? Nós criamos. E o curso gosta de usar o verbo fazer, quando fazemos ilusões, ele usa o verbo fazer. Então o ego é uma ilusão, um sistema de pensamento, um autoconceito falso, um sistema de pensamento de escassez, de medo, de morte, de culpa, tá bom? Então o ego em si não tem realidade. Mas nós o fizemos, demos realidade para ele. Nós o fizemos na esperança em sonho, fizemos em sonho, tá gente? Não na realidade. Em sonho nós queremos viver uma autonomia, uma independência de Deus, mas nós não somos, né? O amor, ele se estende por si mesmo, ele não se divide. Então a nossa natureza é ser a extensão do amor. Então em sonho a gente vive essa separação. E nós fizemos o ego com essa intenção de viver uma autonomia, de vivenciar, experienciar uma autonomia de Deus. E nós trouxemos isso tudo para o nosso inconsciente. E agora, para nós despertarmos esse sonho de escassez, né, nós temos que trazer para a consciência essa ideia de que sim, fomos nós,
o Filho de Deus, o tomador de decisões em nós. Fomos nós que criamos o ego e nos identificamos com o ego. E o ego nos oferece aquilo que queríamos em sonho. Queríamos uma autonomia, um especialismo, ser diferente, tá bom? Ser autocriado. E aí, para ser autocriado, para ser diferente, para ser separado de Deus, nós teríamos que vivenciar tudo que não é Deus, tudo que não é o nosso ser, que é a escassez, o medo, a culpa, tá bom? Então a gente tem que tomar consciência que nós fizemos o ego porque quisemos. Foi um desejo nosso. E aí estamos experienciando aqui a dualidade, né? Toda essa divisão. E que a gente vai trazendo para a consciência, hora a hora, por que será que eu criei o ego então? Para experienciar tudo isso? O não Cristo, o não amor? E aí a gente se perdoa por isso. A gente se perdoa como? Com um sorriso gentil. Um sorriso gentil. Ok, eu quis experienciar isso. Mas isso não é real. E aí você vai despertando do sonho, perdoando tudo e todas as coisas, perdoando as suas opiniões, as opiniões dos outros, não dando realidade a elas, perdoando os fatos, né? E aí sim, caminhando para essa experiência com a verdade de quem somos. Tá bom? Aí eu termino o texto falando assim, ó: só há Deus que existe, só há Deus, que é o amor e mais nada. Nós somos a extensão desse amor. E nós, filhos, habitamos em unidade com Deus. Nós estamos no coração de Deus. Nós somos uma extensão de Deus, do amor, da abundância, da inocência. Não há mais nada além disso. Tudo mais, este mundo, este corpo, tudo aqui é um sonho. Um sonho que o filho, o pai, né, o Deus, nosso pai, um curso de milagres nos ensina. Ele é muito amoroso, então ele sabia que ia trazer muito sofrimento essa ideia de separação. Então ele não nos permitiu nos modificar. Nós ainda somos como Deus nos criou. Somos perfeitos, abundância. Mas ele nos permitiu sonhar. Sonhar que somos escassos, separados, tá bom? Ele nos permitiu sonhar. Mas porque ele não nos permite nos automodificar, ele permitiu que isso acontecesse em sonho. Tá bom? Em sonho. E agora nos cabe o quê? Despertar deste sonho para o céu, para o jardim do Éden, do qual nós nunca saímos, nunca fomos exilados, nós decidimos sair em sonho. Não há mais nada além disso, e fora do amor tudo mais é fake news. E assim eu termino o post. Quem se interessou na leitura, vai lá no canal, dá uma lida. Vamos juntos?